Começa agora na Vibe Mundial. Conhecimentos da Humanidade. O seu programa sobre mitologia, história, psicologia e espiritualidade. Com Bruno Lanaro, Léo Lousada e Otávio Albuquerque. Bem-vindos ao Conhecimentos da Humanidade na rádio. Eu sou Otávio, o barqueiro, conduzindo a barca aqui junto com Léo Lousada, o druida. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, mais um programa aqui de rádio começando às 19 horas aqui na Vibe Mundial 95,7. Eu sou o Léo e aqui do meu lado o Otávio e o Bruno Lanaro. E aí, pessoal, boa noite. Muito feliz por estar aqui mais um dia em mais um programa com muita coisa maneira para falar, hein? Pois é, o ano acabando, né? E essa coisa, o ano tá acabando para quem? Léo, eu fico na dúvida. Muitas vezes a gente não para pensar que a gente está contando o tempo a partir do nascimento de um sujeito aí, Jesus, né? Eu sempre fiquei na dúvida até. Começou a contar a história moderna, né? O depois de Cristo, é a partir do 25 de dezembro, é a partir do 31 de dezembro. Como que em algum momento da história a gente decidiu que foi Jesus, a partir do nascimento de Jesus, que começou a valer a história? Isso é muito louco, né? Porque a gente no Oriente calcula, não que a gente calcula, né? Mas a gente acabou vivendo esse padrão. Na verdade, nosso calendário nasce no Egito, em 2800 antes de Cristo. Os egípcios já dividiam o ano em 365 dias. Os romanos foram lá, olharam, os romanos eram muito bons de fazer copia e cola naquela época. Eram muito bons de olhar, né? Olharam lá para os gregos, copiaram a religião, olharam para os egípcios, vamos copiar o calendário. E aí copiaram. E aí, ali por volta de 46 a.C., um sujeito chamado Júlio César, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, falou assim, vamos criar um calendário chamado calendário juliano. E aí começa o calendário juliano, que é um calendário que tem 365 dias e que mais ou menos a cada 4 anos ali pega um dia ali para compor os tais dos anos bissextos, para compensar uma perda. Porque o dia, olha que incrível, o dia não tem exatamente 24 horas. Mas como assim? O dia tem mais ou menos 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E esses 4 minutos que vão dando de diferença, eles vão acumulando. E aí chega uma hora que você precisa compensar aquele dia. Quando vem ali por volta de 1540, mais ou menos, um papa chamado Gregório XIII, fala, vamos mudar o calendário. O calendário agora vai ser diferente. As ideias. Porque sim. Vamos compensar de outro jeito esse ano bissexto, ele dá uma mudada lá no ano bissexto. A gente está acostumado a entender que ano bissexto se compensa a cada 4 anos. Mas tem um lance de a cada ano, 400, não tem ano bissexto. Quando casa ali com o ano 400, é uma loucura. Eles criaram esse calendário novo e esse calendário tem uma defasagem do calendário juliano. Então o calendário que a gente segue hoje, ele é gregoriano. Essas datas, elas acabaram sendo incorporadas vamos lá, virada de ano. Você tem o deus Janus, que era um deus que tinha 2 faces, uma velha e uma nova. Então ele tinha uma ideia de algo que ficava velho e algo que ficava novo. E eles falaram, janeiro é o mês de deus Janus, vamos fazer essa virada do nosso ciclo ser de dezembro para janeiro. E o Natal era uma festa romana, na verdade é uma festa bem mais antiga, mas que os romanos também foram lá dar uma olhada. E copiaram, claro. E aí a festa se tornou o que a gente chama de Sol Invictus, que é quando tinha lá o solstício de inverno no hemisfério norte, que o sol morria durante 3 dias no céu, ele ficava muito baixo ali no nascimento dele, e no dia 24, 25, depende do ano, ele sobe 1 grau no céu, e aí era a ressurreição do sol. Então eles comemoravam o Sol Invictus, era a ressurreição do sol. Como o cristianismo vem depois, o cristianismo se apropria disso, e aí encaixa Jesus ali. Então é um encaixe posterior, porque seria muito engraçado, você imagina, Sócrates acorda de manhã e fala assim, que ano é agora? Agora é o ano 450 a.C. E alguém pergunta, quem é Cristo? Ele fala, cara, não sei, mano, mó fita isso. É o sujeito aí que vai vir aí o tal de Jesus aí. Tem um componente de dominação social, a imposição desse calendário meio que para o mundo todo? Ou é uma coisa que funcionou para a organização do planeta, o calendário gregoriano?
Vamos pegar o Juliano primeiro, né, que é o que organiza dessa forma. O Gregoriano ele vai fazer uma adaptação na compensação do ano bissexto. Mas se a gente pegar a estrutura dos dois, é muito parecida. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, cristã, ela segue o Juliano ainda. Tanto é que tem uma diferença de 13 dias entre o calendário juliano e o calendário gregoriano. Foi acumulando com o tempo. Mas vamos pegar o Juliano, que foi o que primeiro dividiu isso. Roma se tornou o centro da propagação da cultura ocidental. Então eles usaram a filosofia grega para propagar a filosofia, a religião, né? Quando Constantino adota a religião grega e o imperador Justiniano, a religião cristã, e Justiniano proíbe qualquer outra religião que não seja cristã, o Império Romano, que era o dono do Ocidente, vamos dizer assim, ele acaba criando um paradigma de que o calendário é aquele, a cultura é aquela, a filosofia é aquela, a religião é aquela. Como tudo, quando com a queda do Império Romano vem o feudalismo, e a Igreja Romana é a única instituição romana que sobrevive, porque o Império cai, a Igreja sobrevive, ela se torna o poder secular. Então ela passa a ditar qual é o calendário, quais são as festas sagradas. Então você tira a festa de Beltane e coloca a festa junina no lugar. Tira a criança da promessa, o Iule, coloca o nascimento de Jesus no lugar. Então você substitui as grandes festas pagãs ou de outros países, outros povos que estavam ali inseridos dentro do Império Romano e coloca festas cristãs no lugar para se apossar da cultura daquele povo. Mas que ainda usam a mesma energia, né? Uhum. Que fala da mesma coisa, só que com a roupagem, com a fantasia cristã, né? Tipo quando você vai no mercado e tem lá novo produto, mesmo sabor, nova embalagem. É isso aí. Isso, né? Boa. É curioso, cara, como essas coisas vão sendo construídas e o quanto isso fica no nosso imaginário, né? Que é a minha próxima questão aqui, Bruno. É que quando eu era moleque, entendia nada nessa vida, menos do que hoje ainda, e eu achava que Jesus era Deus. Uhum. O que, de certa forma, se eu for tentar pensar na Trindade... bem isso mesmo. Não tá tão errado. Não. Mas eu fazia essa conexão, Jesus, sujeito ali, barba, cabelo comprido, é Deus. Deus é homem. Uhum. A gente tem meio que essa percepção, em algumas religiões ocidentais, de que Deus é masculino. Sim. Mas existem outras religiões, outras mitologias onde a gente tem uma deidade central feminina? Pô, isso é bem legal, porque nos dá um pouco a oportunidade de falar de algumas abordagens da origem, não sei se a origem é a melhor palavra, mas do patriarcado. Porque se a gente for lá pra Suméria, os caras são bem antigos, tipo, dá pra retomar até antes do Egito clássico, assim, que lá a gente tem algo muito interessante que acontece. A gente tem Tiamat, uma deusa super importante, que alguns mitólogos afirmam que ela era uma deusa central, e, portanto, feminina, só que aí com o desenvolvimento ali da sociedade surgiu Marduk, que já é tipo um herói, que é masculino, e aí o Marduk, junto com uma história bem, bem bacana, inclusive, mas acaba matando Tiamat e com o corpo dela construindo a terra, a existência, meio que só existiam deuses, né? Então, é muito interessante isso. A gente vê, de fato, muito comum quando tem um deus específico, central, hoje em dia ele ser masculino. Mais recentemente, com a Wicca, a gente tem mais um equilíbrio. Mas se a gente for, por exemplo, lá no taoísmo, não existe um deus central feminino ou masculino. Você tem um princípio, que é o Tao, que ele é tudo. É a unidade de todas as coisas. Até o próprio nome Tao é só um nome para a gente tentar falar dele. Até um nome, quando a gente fala assim, se a gente está dando nome para esse treco, já não é o treco. Uhum. Então vamos chamar de Tao para tentar falar sobre ele alguma coisa. Então o Tao se divide em dois, aí sim, que seria o Yin e o Yang. E dentro do Yin, a gente teria o que a gente chama de princípio feminino, vai? E dentro do Yang, a gente tem um princípio masculino. Então já tem uma coisa mais de dualidade, de complemento e tudo mais. No shintoísmo, cara, apesar da gente também ter uma dança ali entre Izanagi e Izanami, eu acho que esses são os nomes, né, dos princípios também feminino e masculino, a gente tem uma deusa que é a Materazo, que é o Sol. Então o Sol lá é feminino. Isso é muito maneiro. E aí tem toda uma história dela, que ela acaba se sentindo envergonhada e se fecha numa caverna e os deuses vão lá, não, tá tudo escuro, me tira daqui, sai daí, né?
E aí eles fazem lá uma brincadeira, ela acaba ficando curiosa e sai, né? O sol nasce novamente. Enfim, e é dito até que o imperador japonês shintoísta, né? A família tradicional vem como uma continuidade dos deuses, né? Eles são filhos de deuses no passado e coisas assim. Mas se você não tem um princípio masculino e feminino ali meio que dançando junto, a grande maioria traz muito pro masculino mesmo. E a gente viveu uma época pré-construção de mitologias em que a gente tinha basicamente a deidade feminina como centro de tudo. A gente tem a Vênus de Willendorf, talvez seja um dos maiores exemplos que a gente tem de um achado arqueológico, de uma mulher de seios grandes, quadris grandes, representando toda a fertilidade feminina. E essa é uma peça muito importante, porque ela é muito antiga. A gente está falando aí de 35 mil anos antes de Cristo, mas a gente tem isso encontrado no mundo inteiro. Então, os antropólogos, eles acreditam que a nossa sociedade sempre foi matriarcal. A mulher tinha um papel central nessa sociedade, não só o papel de organização social, mas também o papel feminino de ser adorada como uma deusa, porque a fertilidade dela, ou a capacidade de geração de vida que essa mulher tinha, era única. A gente não tinha cientista naquela época que sabia que era o homem que fecundava a mulher. Para os nossos antepassados, a mulher começava a ficar com o peito maior, com o quadril maior, a barriga maior, e de repente nascia uma criança. Aquilo era um ato sagrado, e eles não entendiam o que acontecia ali. Então a mulher se tornava a figura central desse sagrado. E aí você tem isso durante 100 mil, 200 mil anos, essa figura central das mulheres, talvez não tão organizado, né, como o Bruno explicou, das mitologias. E aí quando começam a vir as primeiras mitologias, que parece que quase que dá a entender que é uma organização mais masculina, né, de tentar organizar aquilo de alguma forma. E aí você começa a ter essa centralização nas figuras masculinas. E por isso essa representação de Marduk lá com Tiamat, como se fosse a grande mãe primordial que acaba perdendo o posto para um cara. Que é o filho? Entre aspas, até pode ser considerado o filho, porque tudo veio dela. Né? Tudo veio criação, dela. A terra, o cosmos, tudo veio do corpo de Tiamat, né? Sim, e até os outros deuses ali. Então ele indo lá com o ar, sol, não sei o que lá, matou o matriarcado, dando origem ao patriarcado. Quase como simbolicamente a gente tem isso lá na Suméria, desse estado, essa mudança, sabe? Antes da gente continuar, a Suméria fica onde no mapa mundi, Bruno? Vamos lá, Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates. Suméria existe ainda hoje? Enquanto região, sim, mas a Suméria tradicional, não. Aí hoje seria onde está o Iraque ali. O Iraque. Isso, o Iraque. Que é onde é a Mesopotâmia, a Babilônia, aquela região toda ali que eles chamam de crescente fértil, né? Entre os dois rios. Hoje pega ali uma região grande do Iraque. Foi meio onde começou o rolê todo, chamado humanidade. E a gente acha que... Na verdade, não é que começa ali, né? Mas ali é onde a galera crava que a nossa civilização começa, porque é ali que começa a escrita. É ali que começam os primeiros registros escritos da civilização. Interessante, nessa época já tinha esse, não conflito, mas essa interação entre feminino e masculino, yin yang, né? Então, uma coisa que eu acho curioso, Léo, na experiência que eu tenho na Umbanda, no Candomblé, por exemplo, onde você incorpora, né, onde você precisa entrar em contato com energias, contato direto, você vai entrar em contato com energias masculinas e femininas. E sempre que eu vou num centro, eu vejo que homens médiums têm dificuldade de incorporar entidades femininas. Uma pombagira, um moxum, alguma coisa assim. Então eu queria saber, cara, por que é tão difícil para o médium homem entrar em contato com essas entidades femininas e por que eu nunca escutei nenhuma mulher reclamando de incorporar um caboclo, um Exu, um Ogum, alguma coisa assim. Que conflito é esse, cara? A gente pode resumir essa resposta em uma palavra: machismo. É isso, é o cara que que tem ali dentro dele aquela coisa que ele não consegue se entregar pro feminino, porque incorporar uma pombagira para um cético pode ser simplesmente uma projeção de um aspecto inconsciente feminino. E para um espiritualista é trazer uma entidade feminina, só que a partir daquele momento você passa a se comportar como uma mulher. Porque tem uma mulher ali regendo seus movimentos, sua fala, seus jeitos, seus trejeitos.
E aí, como o machismo é algo muito arraigado na nossa sociedade, pô, o cara faz 40 anos não quer ir no médico lá fazer o exame. Porque o cara, por causa do machismo, um câncer de próstata hoje, que é um negócio extremamente fácil de ser diagnosticado, fácil de ser tratado, de ser curado. Tem homens hoje que morrem, muitos, porque não vão fazer o exame. Então, esse machismo arraigado, ele é um veneno para o próprio masculino. A gente fala tanto do resgate do feminino, que é necessário para que a sociedade se reequilibre enquanto princípios, mas se a gente não olha para o masculino se deixando ser masculino também, e que ele não se diminui reequilibrando o feminino dele, ele não vai conseguir nunca atingir uma plenitude. Então, o fato dele se negar a receber uma entidade, ou ter dificuldade, né? Essa dificuldade, muitas vezes ali o médium está disposto, mas ele tem uma trava psicológica inconsciente com relação àquilo por causa de um machismo. Ai, eu vou incorporar? Como assim? Eu vou ficar que nem uma mulher? Será que as pessoas vão achar que eu sou gay, que eu sou homossexual? É, como se isso também diminuísse alguém, não diminui nada. A gente, né? Não é isso. A gente tem que falar justamente da entrega espiritual. E para entrega espiritual, não importa se você é masculino, feminino, se você não se reconhece em gênero, se você é trans, não importa isso. Importa que ali naquele momento uma entidade vai vir, vai trabalhar junto com você e de alguma forma ela vai te imantar com aquela energia dela, né, se aproximar, e você precisa estar aberto para aquilo, sendo homem, sendo mulher, sendo o que vier. Me pergunto isso até, Bruno, com a bagagem psicológica aqui pensando, e você com a bagagem mágica, Léo. Talvez quem esteja ouvindo a gente aqui não tenha nenhuma proximidade da Umbanda, do Candomblé, não tenha nunca vivido isso, mas essa dificuldade de equilibrar a energia masculina e feminina, ela é muito ruim para o nosso autoconhecimento mesmo, né? Da gente entrar em contato com coisas que a gente acha que não são nossas. Tipo, se eu sou homem, eu não tenho essa coisa feminina em mim, ou vice-versa. Isso é um baita atraso de vida, não é não? Falando pelo lado mágico, né, deixando a parte psicológica pro Bruno, mas do lado mágico, quando você estuda alquimia, quando você estuda Kabbalah, quando você estuda hermetismo, quando você estuda astrologia, enfim, todas essas vertentes, essas filosofias que de alguma forma baseiam a magia ocidental, todas elas vão falar da integração do masculino e do feminino. O tal do casamento alquímico? É o tal do casamento alquímico. É o irmão Sol e a irmã Lua. É o Sol casando com a Lua. O Sol representando a expansão. A Lua representando a noite, que é restritiva, é mais escura. Então, até a gente ir além dessa ideia de princípio masculino e feminino, que muita gente vai fechar isso numa ideia de gênero, a gente está falando, na verdade, de ordem e caos. A gente está falando que o caos é o princípio masculino, esse princípio masculino entre aspas, mas é o caos que é expansivo, é ativo, põe a sua vontade. E o feminino que é o receptivo, o acolhedor, o organizador, o ordenador. Uma pessoa que não consegue, por exemplo, num ritual, organizar a parte, planejar o ritual e depois executar, se ela não consegue... Porque a parte de planejamento é o feminino. A parte de execução é o masculino. Se você não planeja o seu ritual, provavelmente não vai dar certo. Se você executa sem esse planejamento feminino, não vai dar certo. E você só planeja e não pratica, você não tem experiência mágica. Então você precisa o tempo todo do feminino e do masculino. E dentro do meio mágico, é impossível você realizar uma magia sem usar os dois juntos. Não tem como. Você pode usar em graus diferentes. Mas muitos magos não se dão conta que mesmo dentro de uma ordem masculina, completamente masculina, voltada para o desenvolvimento dessa parte de caos, né, que a gente convencionou como princípio masculino, eles não percebem que a própria organização, a própria ritualística, a própria forma de andar dentro do templo, a própria forma de palavras-chave, de gestos, que são formas de reconhecimento, fazem parte de um regramento, e esse regramento é muito feminino. Boa, e do lado da psicologia analítica é muito interessante porque ela bebe muito do que o Léo falou, da alquimia, da mitologia. Então é muito próximo. A explicação psicológica disso é que, assim como a gente carrega genes para fazer os órgãos funcionarem, para a gente ter ali o básico do ser humano, a gente também carrega algumas coisas psíquicas junto, como se fosse genético. E parte dele é exatamente o masculino, esses princípios que o Léo citou. Então, parte da integração e realização como um ser humano mais unificado consigo mesmo, emocionalmente falando, também passa necessariamente pelo feminino e masculino em si.
É como se tivesse 2 grandes desafios na psicologia para se tornar a si mesmo integrado. O primeiro é lidar com a sombra, lidar com tudo aquilo que você nega em você. Conseguir olhar para aquilo, pode não ter sido 100%, mas consegue já interagir com a sua sombra, o próximo passo é olhar para o seu complemento. Se você se reconhece masculino ou feminino, o seu inconsciente é o oposto. Então é lidar com essas coisas. E um grande exercício disso, por exemplo, você se apaixona por alguém. Pô, é um puto exercício você anotar o porquê que você se apaixonou. O que essa pessoa tem? E aí você coloca, o fulano de tal é tal coisa, é não sei o quê, nananã. E depois você lê de novo toda essa lista que você fez, só que falando eu sou tal coisa. Às vezes dá um choque. Nossa, mas será que eu sou isso? E cara, pode ter certeza que é. Você projeta no outro, mas é teu. Pode não estar desenvolvido, por isso que você joga pro outro. Mas é importantíssimo ter essa clareza de que é um treco seu. Esse é um negócio que eu acho muito curioso, porque depois de um relacionamento de um tempo maior, é comum a sua namorada, seu namorado olhar para você e falar, o que você gosta em mim? E às vezes é mais difícil você responder isso depois de anos no relacionamento do que no começo. Será que é porque daí você talvez já tenha integrado um pouco daquelas características que você antes projetava no externo? Muito provavelmente, porque quando a gente começa uma relação, eu não vou falar 100%, mas... Nunca é. Mas, é muito, muito comum você não estar se relacionando de verdade com aquela pessoa. Você está se relacionando com aquilo que você enxerga nela. Por isso que vários casamentos... mas você não é aquilo que eu achei que você fosse. Não é bem assim. A pessoa sempre foi aquilo. Pode ter dado uma maquiada. Né? Pode. Mas, em geral, você viu o que precisava ver, que era teu. Então, depois de 5 anos, 10, 20 anos, já não é mais a mesma coisa, porque é muito possível também que muita coisa você já tenha entendido que é seu, ainda que inconsciente, não que você, isso aqui era meu, não é isso, mas já tenha entendido e começou a ver outras coisas na pessoa que talvez tenha mais a ver com ela própria. Então, muitas vezes você nem sabe o que você gosta na outra pessoa, simplesmente é gostoso estar junto. Ótimo! É muito provável, então, que você está se relacionando com ela autenticamente. Gostar da companhia de alguém tem mais significado do que gostar de uma característica específica de alguém? Sim, até porque a pessoa pode mudar, acordar um dia com a pá virada, e aí, você não vai gostar dela? Como é que funciona isso? É muito mais a média e o conjunto e as relações do que, isso aqui me pega de jeito, né? É muito mais isso. Verdade, interessante. Eu acho que toda essa discussão, né, de integração dos princípios, do que você vê no outro, vem dessa nossa necessidade humana, né, de tal qual Cartola, estou precisando me encontrar, né, e me leva a minha pergunta para você, Brunão, que é assim, tem uma frase que eu acho bonita, que passa no final daquele filme Meu Nome Não é Johnny, de uma escritora chamada Marguerite Yourcenar, que fala que o nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele quando lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós próprios. Traduzindo para o português normal, você nasce no momento onde você se reconhece enquanto alguém. Isso às vezes acontece já com 40 e vários anos, né? Sim. Para a psicologia é assim mesmo? Ou saiu do útero, você já está criando características psicológicas que vão te acompanhar para o resto da vida? Legal. Aqui a gente precisa diferenciar a vida e que tipo de nascimento que a gente está falando. Porque temos vários nascimentos ao longo da vida. A gente nasce, né, como um ser vivo, dependendo da abordagem e da visão de vida, e dentro do útero ainda, e já captando informações, né? Tem estudos importantes e sérios sobre o que a mãe passa durante a gestação já transmite para aquele ser em desenvolvimento e que vai afetar a vida inteira. Então, se a partir daí já existe uma influência, a vida meio que já começa aí. Só que a gente está falando de nascimento. Então tem o nascimento físico, quando a mulher dá à luz, e sim, já existe influência total. Então muita coisa que a criança de meses, passa, anos, já vai influenciar a vida inteira dela. Mas como você falou, às vezes o reconhecimento de si só acontece com 40, com 30, mas também com 80 anos, né? Varia muito. Ou nunca. Exato. Então esse nascimento para a realização de si, de fato, ele é diferente desse primeiro nascimento. E é muito legal porque existe uma coisa na psicologia analítica que é a individuação. Porque até a primeira metade da vida, você vai sobrevivendo ali, você vai tenta se tornar independente dos pais, tendo alguma autonomia.
e tentando ali lutar com as coisas. Quando você chega na metade da vida, é um processo de se encontrar, que é exatamente isso que você está falando, de tentar entender melhor quem é você, as coisas que fazem mais sentido e é mais coerente contigo, essencialmente, do que necessariamente vamos vivendo e vamos ver o que dá. Então, na segunda metade da vida, há uma volta de energia para dentro de si, e aí sim tem o verdadeiro nascimento, que é quando o sol agora atingiu seu pico e agora vai se pôr. Então, há uma integração de dia e noite, sabe? Aquele entardecer, e você começa a ser mais você mesmo. Bonito, mas e pra magia, Léo? Quando que a gente sai do caixãozinho quando o anjo toca a trombeta lá na carta do julgamento do tarô, por exemplo? Quando que a gente nasce pra espiritualidade, pro autoconhecimento? A espiritualidade vai acompanhar exatamente o que o Bruno falou, porque são processos psicológicos. Mas você tem um ponto ali da espiritualidade que normalmente é um ritual de iniciação, que pode ser para um católico o batismo, para o evangélico o batismo, ou para uma ordem mágica uma iniciação mesmo dentro da ordem. Então você tem todas essas construções psicológicas, mas o nascimento, às vezes, para uma vida espiritual está marcado por um ritual. Então esse ritual, ele normalmente é a hora que você percebe que a partir daquele momento você agora tem um eu mágico. Interessante. Então, se você aí está ouvindo a gente e imaginando que está faltando alguma coisa para sua vida começar, já começou, cara. Já tá valendo. Tá valendo! E se você chegou agora, não se preocupe. Terça-feira que vem, às 7h, tem mais Conhecimentos da Humanidade aqui na rádio. Mas também tem no YouTube, né, Bruno? Conhecimentos da Humanidade lá no YouTube e Oficial CDH no Instagram. Isso aí, galera. Então lembre-se, hoje é dia 21 de dezembro. Vamos comemorar o solstício de verão e a gente se vê no programa da semana que vem. Falou! Beijo no seu coração, até a próxima.